Like na live aí, pessoal. Vamos lá. MEI. Governo busca alternativa à pauta bomba de 50 bilhões por ano. Mota e o governo combinaram que o projeto passe direto pela Comissão Especial do MEI na Câmara. O que é isso? Desce aí um pouquinho. O governo do Lula deverá enviar nesta terça-feira projeto alternativo para aumentar o teto de faturamento do MEI, né? E evitar a pauta bomba de 50 bi. Projeto alternativo. Ah, tá. Vamos lá. O que acontece, pessoal? Vamos lembrar desse caso. Você sabe que todos os MEIs, né, microempreendedor individual, você tem um teto. O que acontece que é um absurdo brasileiro? O teto do MEI não corrige com a inflação. O que é uma coisa assim, não faz o menor sentido. Olha, você tem aqui 1 milhão para gastar todos os anos, para faturar todos os anos. Aí teve uma inflação de 10%, você continua com depois mais 10%. E em 5 anos você simplesmente começa a pagar mais imposto. Porque o teto que você tinha antes, ele fica mais baixo. É uma coisa meio simples de raciocinar. E o governo vai te enganando, simplesmente não tocando no assunto. Hoje, a galera falou, chega, temos que aumentar esse teto. O que o governo quer fazer? Em vez de aumentar o teto, né, e ter essa bomba de 50 bi por ano, que é imposto que você vai deixar de pagar, vamos discutir um projeto alternativo. Vamos ver qual é a alternativa. Vou ver junto com você agora. Vamos lá? Desce aí. Desce aí um pouquinho. Tramita na Câmara dos Deputados o PLP 108 de 21, que propõe aumentar o atual limite de faturamento de 81 mil por ano para 130 mil, além da possibilidade de contratar 2 e não um só funcionário para se enquadrar nessa categoria e acessar o sistema tributário especial. Certo? Desce aí um pouquinho. O projeto de lei complementar é citado pelo Ministério da Fazenda como uma das pautas de forte impacto fiscal que somadas podem custar 111 bi por ano, segundo estimativas do MPO da Fazenda. O ajuste nos termos propostos da Câmara implicaria numa renúncia fiscal de 50 bilhões por ano. É o que eu expliquei, né? Se aumenta o faturamento, as empresas vão pagar menos imposto, o governo deixa de arrecadar. Para evitar a pauta bomba, o presidente da Câmara, Hugo Mota, acertou com os ministros José Guimarães, que é líder do PT, né, e Bruno Moretti, do Planejamento, que o projeto do governo passará direto para a comissão especial que discute discute o quê? Desce um pouquinho. O aumento para pequenas empresas, como anunciado na segunda-feira. Desce aí. Qual que é? Olha que enrolação para falar. A proposta de tramitação na Câmara é vista pela Fazenda como uma pauta bomba, pois amplia o benefício tributário, reduz a arrecadação e não traz até agora uma fonte clara de compensação. O impacto não ficaria restrito à União, como o MEI está dentro do Simples Nacional, mudanças do regime podem afetar também estados e municípios a depender do desenho final. O governo tenta evitar uma posição politicamente ruim, não quer parecer contra pequenos empreendedores, mas também resiste a bancar uma renúncia fiscal de 50 bi. Autorização para contratar até 2 funcionários gerou uma resposta ao argumento de que pequenos negócios sejam pressionados pelo fim da escala 6 por 1. No Planalto, a ideia é separar os 2 pontos, avançar o mais rápido na contratação de 2 empregados e deixar o aumento de teto de faturamento para uma transação escalonada. Óbvio, né? Óbvio. Mota tenta construir uma saída que dialogue com pequenos empregados. É basicamente o seguinte, olha, cara, faz o seguinte, nós vamos avançar assim, agora você pode contratar 2 funcionários, tá? Mas o teto a gente vê depois. Continua pagando o teu imposto, né? Que o teto a gente vê depois. Não é? Foda, né? Próximo. Like na live. O cara mandou aqui, é verdade. Como que eu faturo 130 mil reais por ano e contrato 2 pessoas? Pois é, né? E isso quebra muito esse estigma que as pessoas têm, que o empresário... Eu vou até dar uma palhinha aqui de uma outra coisa. Digitem aqui, se vocês querem que eu dê opinião sobre uma briga que está acontecendo no metal brasileiro, que poucas pessoas devem estar vendo, que é sobre o Edu Falaschi e o Roberto Barros. Digita 1 se sim, digita 2 se não. Vamos ver, se vocês quiserem, porque eu acho que tem a ver com esse tema. Eu quero. Pode falar. Não. Eu quero ouvir a voz do povo. Eu sou o povo. Você é povo também? Não, você agora é política. Logo você não é povo. Político é povo. Não, segundo o Petri, não. Você agora é uma super Petri, poderosa. A opinião dele é que ele emita onde ele quiser. Eu sou povo e sou política. Ih, mano, a galera não tá querendo não. Tá assim, vai, pode falar. Acho que não, hein? Pode falar. Será que eu falo? Pode falar. Fala, Arthur. Só se a galera pedir, por favor, Arthur, por favor. Vou contar pra vocês, vai. Eu vou multar ele. Não, a história é a seguinte, ó, vamos lá. O Edu Falaschi, pra quem não sabe, ele foi vocalista do Angra. Ele é um grande vocalista de metal, é um cara,
puta, sensacional, né? Cara super gente boa, etc. Ele teve problemas com o Angra, saiu, aí brigaram, aí fez a carreira solo, aí voltaram a ser amigos, fizeram um show juntos e tal. E durante, né, eu lembro que durante, sei lá, acho que de 2012 a 2022, se não me engano, 20, sei lá. Durante esses anos, eu lembro que foi bem na pandemia, porque teve um ensaio que eu tive o privilégio de ver o ensaio dessa banda. Fui de máscara, tudo certinho e tal. Foi montada uma banda do Edu Falaschi com um guitarrista chamado Roberto Barros, que é um cara sensacional. O cara é um dos melhores guitarristas brasileiros. O cara é muito virtuoso, o cara é muito bom. Inclusive, um grande marco dos shows era ele tocar Vivaldi, né, na guitarra, né? Mano, o cara é demais. Como que era? E aí o que acontece? Qual que foi a briga? O Edu Falaschi tava numa entrevista e aí ele pegou e falou o seguinte: pô, meu, eu vou mostrar uma coisa engraçada aqui pra vocês. Quando eu tava compondo um álbum, um Vera Cruz, eu mandei um áudio pro Roberto Barros, que é o guitarrista, falando como eu queria as linhas de guitarra. E aí ele mostra um áudio, ele tá fazendo isso. Ele fazendo essas vozes. Ele mostrou como se fosse como uma coisa engraçada. Olha que engraçado isso daqui, ó, né? Tal, aí beleza, o cara foi lá, beleza. Aí este Roberto Barros viu o vídeo, ficou putaço e soltou um monte de vídeo falando: meu, que absurdo, o Edu Falaschi falar que eu não compus as linhas de guitarra e então agora também vou falar um monte de coisa, tô um monte de raiva dele, porque quando a gente ia tocar, ele não me pagava muito pouco, ele me pagava R$300 e ele deixava a gente em hotel ruim e, meu, foi horrível e eu não sei o que lá e parará. O Edu Falaschi ainda não se manifestou, tá? Eu até daria um conselho público para o Edu Falaschi: se manifeste. Eu acho que não tem que ficar alimentando a briga, mas você tem que respaldar os teus fãs para eles te defenderem. Falar: minha versão dos fatos é essa, um vídeo curto explicando. E por que essa briga me chamou atenção? Porque isso mostra como o brasileiro, infelizmente, cara, gosta, né, de abraçar alguém como vítima. Aí, eu tô vendo um monte de publicação sobre coisas que o Edu Falaschi tá lançando um novo álbum. E a galera, me decepcionei com o Edu. Eu achava que o ser humano Edu Falaschi era uma pessoa melhor. E não. Aí, por que eu tô dizendo isso? O Roberto Barros, a reclamação do Roberto Barros é que ele ficava em hotel ruim e que ele recebia pouco dinheiro para tocar nos shows do Edu Falaschi. E que o Edu ficava em hotéis melhores, etc. Por que isso me espanta? Alguém combinou alguma coisa e não cumpriu? Alguém combinou alguma coisa? Beleza, aí você pode falar: ó, a gente fez um contrato e descumpriram o contrato. Foi feito o contrato foi honrado. Você não pode reclamar, irmão. Ninguém te obriga a fazer nada. Eu lembro uma época, vocês vão lembrar disso, o Vanderlei Silva, que é um cara que eu sou fã. Eu sou fã do esportista Vanderlei Silva, eu sou fã do atleta Vanderlei Silva, sou fã do lutador Vanderlei Silva. Já falei várias vezes aqui, não existe luta chata do Vanderlei Silva. Todas as lutas dele são emocionantes. Uma época ele fez um negócio chamado, era uma hashtag WarVend, né? Tipo assim, a guerra do Vanderlei Silva. Que ele estava denunciando o UFC porque o UFC pagava muito pouco para os seus atletas. Aí eu lembro que até o Rampage Jackson entrou nessa. Não, fez lá, que eles eram, né, rivais histórico dentro do octógono. Ele fez lá fotinho com o hashtag WarVend, como quem diz: o Dana White não paga nada pra ninguém. Deixa eu explicar uma coisa, cara. Alguém combinou uma coisa com você e não cumpriu? Não. O cara tem o maior evento de luta do mundo. Você vai lutar no evento, você vai ser visto pelo mundo inteiro. Você vai ficar famoso, você vai fechar patrocínio, você vai ganhar bolsas, você vai... O cara vai te pagar pouco, velho. Por que isso? Você não quer, não luta. É a mesma coisa desse negócio do Roberto Barros. Você não quer tocar, não toca. Não adianta você fechar o contrato, tocar, receber, e anos depois você... olha lá, ele me... Cara, você não fez o contrato. E por que eu tô falando isso? Qual que era mesmo o que a gente tava falando? A gente tá falando do MEI, né? Muita gente olha a empresa como se fosse, cara, uma coisa assim, um rio de dinheiro, onde você tem direito ao dinheiro que a empresa angariou. Não, isso não acontece.
Quando eu trabalhava com sucata, tinha um amigo meu da academia que por acaso um dia eu fui comprar fui ver um lote de chapa, aí eu cruzei e falei, caramba, mas você trabalha com aço também? Trabalho, pô, beleza e tal. Falei, ó, vamos passar o contato que a gente vai se falar que eu quero negociar esse lote aqui e tal, beleza. Deu tipo uma semana, eu encontrei com ele na academia, ele falou, puta, mano, foi embora da empresa que eu trabalhava. Pô, que pena tal. Ele, meu, os caras são foda. Trabalhei 10 anos lá, os caras ganharam um monte de dinheiro por minha causa e agora eu vou pôr eles no pau. Aí eu falei, deixa eu entender uma coisa, você ganhava salário? Ganhava. Você ganhava comissão das coisas que você vendia? Ganhava. Então, pera lá, velho. Não é que os caras ganharam dinheiro em cima de você. Você também ganhou dinheiro em cima deles. Você rodou uma roda onde contratos foram feitos e ambos se beneficiaram. Se não estava bom para você, por que você não falou na época? Você ficou 10 anos na empresa para agora você falar que os caras se exploraram? Né? As pessoas não entendem aqui no Brasil, e isso é uma coisa horrorosa, que a vida adulta ela é feita de escolhas. E escolhas, elas pressupõem renúncias. Se eu escolho estar aqui agora, eu escolho não estar em outro lugar. Eu escolho não estar gastando meu tempo fazendo outra coisa. Eu não posso sair amanhã e falar, porra, meu, fiz um monte de live lá no MBN, meu, porra, e não deu. Então por que eu tô fazendo? Ninguém fica onde não quer, a não ser que seja obrigado. Alguém te obrigou? Alguém te obrigou, te apontou uma arma na cabeça e falou, você vai ter que fazer, senão você vai morrer? Beleza? Alguém te enganou? Se você fizer, você vai receber tanto e não te pagou? Ok. Agora, se alguém fez um contrato com você, você aceitou os termos, o contrato foi cumprido, acabou, velho. Acabou. Você pode depois falar, pô, cara, fechei aquele contrato que não era bom pra mim, como eu achei que era, porque eu tava numa situação difícil, porque eu precisei naquele momento, precisei roer o osso, precisei comer capim. Né? Hoje já estou numa condição melhor, que bom. Beleza. Agora você atacar quem um dia te ofereceu uma mão, velho, que um dia te ofereceu um contrato, que um dia te ofereceu uma oportunidade, isso é uma coisa muito brasileira. E quando a gente vê isso, cara, você vê, olha como o governo faz. Os MEIs brasileiros já estão, cara, com o teto ultrapassado. O cara já não consegue mais, né? Girar a empresa com faturamento anual de 80 mil. Não dá. Precisa aumentar. Aí o governo, para fugir disso, não vou aumentar agora, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar você contratar 2 funcionários. Porra, obrigado, hein, Hugo Mota? Porra, valeu, cara. Mano, você tá pensando muito nos empresários, nos trabalhadores, no empreendedor. Porra, você do caralho o teu projeto, hein? E as pessoas vão aceitar, cara. Porque a gente tem sempre essa mania de abraçar um coitadinho e falar, ai, tadinho, uma grande corporação fudeu tua vida. Não, cara. Não, cara. Grandes corporações no mundo e no próprio país que a gente vive também, você conta nos dedos. O resto é todo mundo ralando, brother. Vai numa padaria, vai num mercadinho, pode ver, o dono deve estar lá, velho, senão ele vai falir. É todo mundo correndo atrás do seu. Nesse negócio do Edu Falaschi, tá? Cara, pelo pouco que eu conheço, né, do Edu pessoalmente, o Edu é um cara gente boa pra caramba. E eu duvido que ele ficou em hotel de luxo a vida dele inteira. Quem vive de arte no Brasil sabe como é que é, velho. Ainda mais de metal, que é uma coisa que quase não se ouve no Brasil. Você tem que correr osso, é uma bosta. Cara, quantos professores de música eu tive, tá? Que os caras iam tocar, às vezes, por exemplo, do lado da Febem, no Tatuapé, tinha um bar, eu nem sei se existe ainda esse bar, chamava Fofinho Rock Bar. Né? Fofinho Rock Club, um negócio assim. Eu lembro que, cara, tocar no Fofinho era um status. Porra, mano, o cara vai tocar no Fofinho. Eu lembro do meu professor, tá? Ele chamava Eduardo Parronque, professor de canto e de baixo. Ele tinha uma banda chamada Destra. E um dia o Destra foi tocar no Fofinho. Caralho, o Destra vai tocar no Fofinho. Chamei meus amigos, nós fomos. Chegou lá, eu perguntei pra ele, e aí, mano, da hora, né? Agora vai estourar de dinheiro. Ele falou, imagina, a gente não paga, quase que não paga o custo da gente vir pra cá. E é assim, velho. Só que a partir disso, a banda dele começou a crescer e tal. Depois ele foi fazer outra coisa. Mas o lance é que você entende as condições, né? Eu vi uma outra agora. Eu vi um Reels que ficou famoso também de uma DJ. Falou assim, eu vou falar quanto eu ganhei de cachê pra tocar. Aí ela começa a falar um monte de festivais. Ah, fui tocar no festival tal. Eles me pagaram lanche e R$30 de gasolina. Olha, eu fui tocar no festival tal. Lá eles me deram, sei lá, uma diária num hostel e não sei o que lá. E você tá reclamando? É a condição, meu. Não quer, não faça. Tá que pariu, mano. Né? E os caras estão falando que é verdade. Como é que você contrata 2 funcionários se o faturamento bruto é 81 mil?
Vamos fazer uma conta besta aqui? É 81 mil, né? Vamos lá. 81 mil. Ô caramba. 81 mil dividido por 12 dá R$6.700 por mês. Se você pegar o salário mínimo hoje, que é quanto que é? 1.615. Foi quanto? Eu acho que não, acho que é 1.800 e pouco, não, tô viajando. O salário mínimo tá É 1.680, 1.860, vê se é isso. Salário mínimo. 1.621. 1.621. Sobrou 5.129. Se você tirar os encargos, eu vou ser muito bondoso aqui. Vou colocar R$500 de encargos, que duvido que é. Menos R$500. Você está falando que a empresa, do faturamento bruto, do limite do faturamento bruto MEI, tá? Você tira um funcionário, sobrou 4.629. Quanto que é o salário mínimo? Você falou menos... 1.621. 1.621. Você tira mais um. Tirar mais 500, vai, que é do segundo encargo. Sobrou R$2.500, mano. Sobrou R$2.500. Você acha que esse cara tá bem? Você acha que esse cara... Não. Acho que ele tem que pagar imposto, sim. Se ele faturasse, sei lá, 85 mil. Ele é um empresário malvadão. Ele é um empresário malvadão. Cara, assim, é insano. Eu sempre falo isso. Dados do Sebrae. Isso não é minha cabeça. Dados do Sebrae. A margem de lucro média das empresas brasileiras é de R$5.000. Você abre uma empresa no Brasil para ganhar, em média, R$5.000. E mais de 90% das empresas quebram nos primeiros 5 anos. Tá? Então, põe isso na tua cabeça. Tá que pariu, velho. O Diego Augustinho mandou assim: processo mesmo, empresa nenhuma liga para funcionário. Não, nenhuma empresa liga para funcionário, cara. A empresa liga para o lucro. E você também. Essa é a novidade. Você também não liga para tua empresa. Você liga para o lucro que ela está te dando. Tá bom? Vamos lá. Próximo. Como estamos de audiência e like? 4.397 pessoas ao vivo e 1.900. Tá. O que você colocou na capa? Que o assessor do Jacques Wagner ligou para o Vorcaro. Isso não dá sucesso. Meu filho, não tem pauta hoje. Eu tá? sei, Hoje mas não ó, tem nada. posso falar? Eu sei que Vorcaro, não. Banco Master. Eu sei que não, mas não tinha outra coisa. Da próxima você coloca assim: Renan vai voltar hoje pra live, vai bombar. Vamos aproveitar o hype do nosso Nanã Santos, tá? Que aliás, a Copa deu uma atrapalhada, hein, pessoal? Copa deu uma atrapalhada, hein? Como era previsto. Então, ó, Mas gás, também, hein? ó, não adianta pôr um negócio na live que a gente não vai falar sobre isso. As pessoas Mas eu são falo. frustradas. Só me avisa antes. Dá pra falar isso? Dá. E aí eu falo um pouquinho, alguma história do Renan, né? Que o Renan tá passando mal. Vamos lá. Lula é rejeitado por 47% dos eleitores, diz pesquisa. Oxi! Desce aí um pouquinho. Levantamento da GERP mostra que o Lula, né, tem um índice de rejeição de 47%, né? Afirmando que não votariam no petista de jeito nenhum. Eu faço parte disso, tá? E o segundo mais rejeitado é o Flávio Bolsonaro com 44%. Rejeições gigantescas, tá, amigo? Rejeições gigantescas. Eu vou te falar, é muita rejeição. Rejeição importa menos do que apoio. Tanto que os dois mais rejeitados, né, em 2018 foram para o segundo turno, em 2022 também, e em 2026 os caras estão liderando pesquisa. O lance é o seguinte, essas rejeições são monstruosas, o que mostra que é um país polarizado, que vota muito mais no anti do que na proposta. Por isso que Nanã Santos é uma revolução, tá, brasileira. Vamos lá, vamos falar? Põe na tela. Jacques Wagner perde apoio na bancada do PT em meio à pressão para a saída da liderança do governo por elo com Master. Parlamentares avaliam que explicações apresentadas pelo senador não foram suficientes para conter desgaste. Mas que explicação, meu? Não tem explicação. Não queria comprar um apartamento e pedir pro cara comprar para mim, que eu já eu ia comprar dele de volta. Mano, que explicação foi essa? Vocês viram, né? Um apartamento de 2,5 pau. O que foi? Não, é que eu vi pra minha filha, eu gostei. Aí eu falei mano, você tem como comprar pra mim que já eu te pago? Véi, para com isso. Parlamentares abriram explicações apresentadas não foram suficientes. Desce aí um pouquinho. O apoio à presidência de Wagner descendo celular vem perdendo força entre integrantes. Ok. Né? Uma reunião entre chefes do executivo parlamentar prevista para essa quarta-feira pode selar o destino de Wagner. Eles falaram que as explicações
do aliado histórico do presidente não foi suficiente, né? Desce aí. Desce aí. Eles já defendem uma saída de Wagner da liderança, que é uma coisa óbvia, né, cara? Na véspera da eleição, mano, o mal-estar em torno da presidência de Wagner começou a aparecer ainda no dia da operação. Tá, desce aí um pouquinho. Na mesma manifestação, porém, o parlamentar procurou desvincular o governo do escândalo, né? O caso teria origem em relações construídas durante o governo do Jair Bolsonaro. Tipo, não, pessoal, isso aqui era o governo do Bolsonaro ainda, e daí, velho? Você era do PT da Bahia e foi lá que começou o problema. Nos dias seguintes, os parlamentares evitaram defender publicamente a Wagner, segundo parlamentares ouvido pelo Globo, tal, desce aí um pouquinho. Também causou desconforto entre os governistas a entrevista concedida por Wagner à Band News após a operação, que foi ridículo aquilo, né? Integrantes do PT avaliam que o senador acabou expondo Lula desnecessariamente ao mencionar conversas com o presidente e ao afirmar que o petista já enfrentou situações mais graves no passado. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa senhora, né? Desce aí um pouquinho. Vamos lá. Petistas dizem que não ver contradição entre a defesa feita por Edinho e a pressão para Wagner sair da liderança, tal. Bom, não tem nenhuma novidade, né? Desce aí um pouquinho. Desce aí. E aí eles ficam se apoiando. Não, o Flávio também tem relações com o Vorcar. Bom, é isso. Vamos lá, próximo. Isso aqui só para você entender. Isso é uma coisa que se fosse um candidato sério, o Flávio Bolsonaro, nesse momento ele estaria aproveitando isso assim muito. E a galera tá falando, nossa, Banco Master e manifestação, e chupa, e tome, não sei o que lá. Como ele também tá com o rabo preso, tem que ficar essa coisa insossa dele num painel de LED gigantesco falando, sem nenhum carisma, que olha, e o Lulinha, né? Chefe de gabinete de Jacques Wagner telefonou para Vorcaro de SPF. Põe na tela aí. Chefe de gabinete disse que telefonou para avisar que o encontro não aconteceria e não foi atendido. Eu gosto muito disso. As pessoas, elas... Eu vou te falar uma coisa, cara. Uma das coisas que que menos existe na política é o não, tá? Quando você vai falar com alguém e a pessoa não quer fazer o que você quer, a pessoa te enrola, ela não fala não. Que é uma das coisas mais absurdas que tem, tá? Quantas vezes eu não pedi coisa pro Dória e o Dória só me enrolou, né? A mesma coisa com o Rodrigo Garcia, a mesma coisa com diversos presidentes de partido. As pessoas têm uma dificuldade na política em falar não. E agora que o Vorcaro tá queimadinho e tá preso, eu fiz questão de falar não pro Vorcaro. Eu peguei um avião, Flávio, né? Pra encontrar com o Vorcaro em São Paulo pra dizer não pra ele. Agora eu tô falando que o chefe de gabinete do Jacques Wagner ligou pra ele pra falar não. Para, velho. Oi, tudo bem? Eu tô te ligando pra falar que eu não vou te encontrar. Sabe aquele apartamento que você comprou pra filha do Jacques Wagner? Então, daqui a pouco ele vai te pagar, tá? É só isso, a gente não vai te encontrar. Tchau. Para, vai. Desce aí. A investigação da PF, líder do governo, tal, tem um telefonema no 7 de agosto de 24, mesmo dia em que o Vorcaro havia marcado um encontro com o Jacques Wagner. O encontro do senador com o dono Master foi marcado pelo publicitário Guilherme Sodré, apontado pela PF como intermediário historicamente vinculado a Jacques Wagner. A PF indicou que o chefe de gabinete, citado pelo nome Lucas, fez um telefone a Vorcaro no dia de encontro. A ligação não foi atendida pelo banqueiro. No dia seguinte, Vorcaro enviou mensagem dizendo que estaria à disposição para conversar. Vorcaro também recebeu de Guilherme Sodré o número direto de Jacques Wagner. É foda. Desce aí um pouquinho. Procurada assessoria de imprensa diz que tá, beleza. Vamos lá? Vamos outro? Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo.